Olá, oitavo ano, professora Larissa. Falamos muito aí sobre predicado, predicativo, né? A diferença entre predicado e predicativo. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os verbos de ligação. Até porque se a gente tem um predicativo do sujeito, eu preciso ter um verbo de ligação. E a gente acaba adquirindo aí algumas ideias ao longo, né, desse percurso do aprendizado, que fazem com que a gente se limite ao nosso entendimento sobre os verbos de ligação. Então hoje eu quero pensar com vocês os verbos de ligação e as suas minuciosidades e pensar e estudá-los mais sobre uma ótica mais contextual, tá? Para além daquela só conceitual, beleza? Então vamos lá. Primeiro questionamento que eu trago aqui para vocês. Será que tudo o que a gente escuta por aí realmente, né? Tudo que a gente acha que a gente sabe realmente é verdade? Por exemplo, o sujeito vem antes do predicado sempre. Será que o sujeito sempre vem antes do predicado? Olha lá, atormentada, a aluna estava. É a prova de que não, né? Quem estava atormentada? A aluna. O sujeito, nesse caso, ele está intercalado. Olha lá, os verbos de ligação são apenas representados por ser, estar, ficar, permanecer. A gente sabe que esses são normalmente os principais verbos de ligação, mas será que eles são sempre verbos de ligação? E será que eles sempre, e que são somente eles? Marina anda chateada. Tá aí um verbo, o verbo andar, que normalmente a gente imagina como um verbo nocional, né? E nesse caso está agindo aí como um verbo de ligação. Marina anda é como ela está, né? Chateada, tá certo? Esse andar não traz uma ideia de movimento. E os verbos de ligação? Será que os verbos de ligação ligam o sujeito somente a uma característica? Vamos ver um pouquinho aí as principais e as outras, né, também, possíveis características em relação ao sujeito que o verbo de ligação pode estar relacionando aí, predicativo do sujeito, ao sujeito. Primeiro, estado permanente. A gente sabe que os verbos de ligação, eles não ligam somente o sujeito a uma característica ou estado, mas também pode ser um estado permanente, pode ser um estado transitório, pode ser um estado mutatório, um estado de continuidade ou um estado aparente. Por exemplo, os verbos ser e viver, que normalmente trazem pra gente essa ideia aí de permanência. Carlos é estudioso, é uma característica permanente, ele possui essa característica, né? Pedro vive alegre, é também uma prerrogativa aí, condiz aí com a prerrogativa da questão anterior, né? De Carlos ser estudioso como uma característica dele. Agora, estados transitórios, os verbos estar, andar, achar-se, encontrar. Minha melhor amiga encontra-se doente, né? Nesse caso, nós podemos constatar que se trata de algo momentâneo, né? Ela não é doente, ela não tem como característica ser doente, mas é um estado transitório. Estado mutatório, os verbos ficar, virar, tornar-se, fazer. Mariana ficou bonita, sem ao menos percebermos, né? Literalmente, nós identificamos uma mudança advinda do próprio sujeito. Ela ficou sem a gente perceber. Não significa que ela seja, né? Ela ficou. Estado de continuidade, né? Que dá a ideia de continuidade, de permanência. Fabiana continua eufórica. E aqui a gente pode perceber que se trata de algo mais ininterrupto. Ela continua, dá uma ideia de quê? De algo que tem uma certa durabilidade. Tá vendo? E ainda o estado aparente, por exemplo, o verbo parecer. Você parece preocupado, é uma impressão que eu tenho, você parece, tá certo? Algumas observações aí passíveis de nota, né? Como eu falei para vocês, gente, a análise contextual é muito importante para que a gente possa identificar de fato se o verbo ele vai estar agindo como um verbo de ligação ou um verbo nocional, né? Um verbo de ação. E dependendo do enunciado em que ele se encontra inserido, a gente pode desempenhar em uma outra posição, diferente daquela convencional, né? O verbo andar, por exemplo, que eu falei para vocês, que normalmente ele é um verbo nocional, um verbo de ação, pode agir também como um verbo de ligação, dependendo do contexto. O verbo ser
pode ser também transitivo, né? A gente sempre fala quais são os principais verbos de ligação. Ser, estar, o ser vem logo na frente. Ser, estar, ficar, permanecer, ir, vir. Mas o verbo ser, ele também pode ser um verbo intransitivo. Ou seja, um verbo que traduz uma ação e que não precisa de complemento, né? Quando ele for equivalente aos significados de realizar-se, ocorrer. E aí, nesse caso, ele vai estar sendo acompanhado aí por um adjunto adverbial de tempo ou de lugar. Por exemplo, a solenidade de formatura será no Central Park, né? Sujeito, a solenidade, né? A solenidade de formatura. Solenidade aí é o núcleo do sujeito. Verbo intransitivo será, né? E adjunto adverbial de lugar, onde que será? Central Park, ok? Os verbos ser, estar, permanecer, ficar e continuar classificam-se aí como intransitivos quando indicarem posição do sujeito, né, em um dado lugar. Então, por exemplo, os candidatos permanecem. Permanecer, né, normalmente, verbo de ligação, fulana permanece triste, fulana permanece... Se ele está indicando o lugar, ele deixa de ser um verbo de ligação e passa a ser um verbo de ação, tá certo? Sempre acompanhado de quê? De um adjunto que vai dar aí o lugar de onde ele está, né? Na sala de provas, tá certo? Então tem que ficar atento, precisamos estar atentos a esses detalhes, tá? Que são muito passíveis de cair em concurso, sempre, quase sempre. Em determinados contextos linguísticos, né, ainda haverá a possibilidade dos verbos transitivos e intransitivos ocuparem o posto também de verbo de ligação. E aí, mais uma vez, a gente tem que olhar para o contexto. Por exemplo, aqui a menina vira um anjo, né? Aqui, adjunto adverbial de lugar, a menina sujeito vira verbo transitivo direto. O quê? Que ela vira um anjo, objeto direto, tá certo? E o predicativo do sujeito, que também poderá ocorrer em verbos intransitivos ou transitivos. Olha lá, a aluna, atormentada, caminhava pela escola. Sujeito, a aluna, né? Verbo intransitivo, caminhava pela escola, né? Atormentada, característica aí desse sujeito, que é trazido aí entre vírgulas, tá certo? E é isso, galera. Eu fico por aqui e até a próxima.